Boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa live Realize-se Mais. Nosso espaço para conversar sobre alta performance, produtividade, realização, que acontece toda segunda-feira às 19 horas. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é gamificação e mindfulness, que talvez seja um tema pouco intuitivo para a maioria das pessoas. Como é que essas duas coisas se relacionam? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Caires, eu sou pesquisador da área de games e educação, com pós-doutorado em educação e contemporaneidade, e também diretor do The Rose Method Level Up, que é uma escola que traz todo esse meu percurso de pesquisa de mais ou menos 13 anos para o contexto do ensino de qualidade de vida e alta performance. Então essa é uma escola online em que nós temos uma lógica de jogo para o ensino do desenvolvimento de habilidades, tais como foco, gestão do estresse e habilidades interpessoais. Então, hoje vamos falar de gamificação e mindfulness. E para o início de conversa é importante definir os termos. O que é então a gamificação? Gamificação pode ser entendida como a aplicação da lógica dos games em contexto de não games. Que contextos seriam esses? Contexto educacional, o contexto corporativo, o contexto do marketing, de vendas, de promoção de saúde, enfim, qualquer contexto que você puder imaginar que não seja originalmente jogo, que não seja originalmente entretenimento. Nós podemos aplicar a lógica dos jogos, levar o conhecimento do game design para qualquer outra área para produzir, para conceber e facilitar alguns tipos de processo. Então, a gamificação é o uso desses elementos de game design em contextos de não jogos, ou o processo de levar a lógica dos games para contextos que não são games. E o outro termo que nós sobre o qual nós vamos falar bastante hoje à noite, que é mindfulness. Mindfulness é estar conectado com o momento presente, é estar aqui e agora, com a atenção plena, com a atenção focada, com a atenção direcionada para aquilo que se está fazendo. Mas será que essas duas coisas têm como conversar? Essas duas coisas sim têm como conversar, apesar de parecer muito contraintuitivo, já que a maioria das pessoas entendem os games como um artefato cultural escapista, como algo que proporciona uma fuga da realidade. Mas como é que as duas coisas se conectam? Hoje é sobre isso que nós vamos falar. É importante lembrar que a gamificação não é jogo em si. Esse é um ponto essencial da definição de gamificação. Porque o jogo, ele diz respeito ao que acontece ali mesmo, dentro dele. O jogo tem finalidade em si mesmo. Quando você joga, você apenas joga, você apenas se diverte ali dentro do contexto, ainda que tenha algum processo educacional associado, como por exemplo num serious game, num jogo educacional, num jogo que tem uma finalidade de treinamento. Mas o que acontece no jogo fica no jogo. Na gamificação, nós temos uma lógica diferente. A gamificação atravessa o processo, porque ela não é um jogo em si, ela é a utilização de elementos dos jogos, ou mais precisamente de elementos do game design, que é a área de conhecimento que desenvolve jogos, que concebe jogos, aplicado a outras áreas. Então, o que nós vamos fazer numa estratégia gamificada é estruturar uma outra atividade, um outro processo com a referência dos jogos, com os elementos dos jogos, com os elementos dessa forma de conceber os jogos. É importante também lembrar que mindfulness não é meditação. E essa confusão está muito comum nos dias de hoje. Mindfulness é levar a atenção para o momento presente, é manter a atenção focada, e você pode utilizar isso no contexto de uma meditação
ou não. Você pode levar a sua atenção para um determinado processo, para uma determinada tarefa, e se concentrar nela sem necessariamente meditar a partir dessa experiência de concentração, a partir dessa experiência de levar a sua consciência para o momento presente, para o que você está fazendo. Então, é muito importante também não apenas entender o que essas duas palavras que vão atravessar toda a nossa conversa de hoje são, mas também o que elas não são, para que a gente possa conversar aqui e se entender melhor durante a nossa conversa. Mas qual a importância ou por que a gente associaria a gamificação ao desenvolvimento de atenção para o presente, ao direcionamento da nossa atenção? Eu não conheço nada que engaje mais a nossa atenção do que os games. E eu vou trazer alguns números que são super impactantes a esse respeito. No livro A Realidade em Jogo, ou Reality is Broken, que é o livro... de cabeça para baixo. O livro da Jane McGonigal, ela traz um dado muito interessante sobre World of Warcraft, que é um jogo, inclusive, que eu pesquisei no meu doutorado. De 2004 até o 2011, que foi o período que ela lançou esse livro, as pessoas já tinham jogado coletivamente 9,90... desculpem. As pessoas tinham jogado coletivamente 5,93 milhões de anos. Imagine, isso significa 50 bilhões de horas jogadas coletivamente. Então isso quer dizer que todas as pessoas jogando juntas produziram esse resultado com esse número astronômico. Imagine quantas horas dedicadas a um jogo. E a Jane McGonigal, ela traz esse exemplo justamente para falar da potência dos jogos, de engajar a nossa atenção, de ocupar o nosso tempo e não necessariamente de uma forma ruim. Às vezes as pessoas entendem o escapismo dos games como um problema dos games, né? Os games são uma atividade escapista, os games levam as pessoas a utilizar o seu tempo de uma forma pouco produtiva e não olham para o problema que está na realidade. E esse é justamente o pressuposto desse livro que eu acabei de citar, A Realidade em Jogo, como está traduzido para o português, ou Reality is Broken, que é o título original. E o título original fala muito mais sobre o que ela defende nesse livro, porque ela defende justamente que a realidade está com defeito. E tem uma proposta muito ousada de que os game designers podem consertar isso. Por que ela enxerga assim? Porque ela percebe que as nossas estruturas sociais, as nossas estruturas de trabalho, não geram engajamento, elas não são interessantes, elas são, na verdade, muitas vezes muito frustrantes ou tediosas. E os game designers conseguem conceber estruturas muito mais interessantes, que chamam muito mais a nossa atenção ao construir jogos. Então, é nesse sentido que a gente pode trazer aqui essa lógica da gamificação para a construção de uma atenção focada, de uma atenção no presente. Nós vamos conversar aqui hoje sobre por que nós podemos, qual a importância disso, qual a relevância de trazer a gamificação para a construção de uma realidade, de uma atenção mais focada, de uma atenção no presente, naquilo que nós estamos vivendo, e também algumas dicas para que nós consigamos trazer a nossa atenção para o presente através da gamificação. Essa característica da gamificação, ou melhor, essa característica dos games de seduzir a nossa atenção e como isso pode ser levado para a gamificação, quando nós entendemos a gamificação como uso de elementos do game design em outros processos, foi o que me encantou nesse processo de gamificação. É muito interessante, foi
bom de perceber nas primeiras estratégias de gamificação que eu desenvolvi como as pessoas eram impactadas diretamente por essas estratégias. Os games, como obras de entretenimento, como produtos culturais de entretenimento e até games educacionais, eles são muito importantes, eu gosto muito de desenvolver, eu continuo desenvolvendo jogos, ano que vem tem lançamento novo, mas as estratégias de gamificação permitem que a gente veja a transformação acontecendo enquanto as pessoas jogam. Eu me lembro de um exemplo de quando eu estava desenvolvendo uma estratégia gamificada para a educação, numa grande instituição de ensino, em que eu cheguei na sala de aula e o professor, que era um professor reconhecido como um professor excelente, estava com um grupo de alunos absolutamente entediados dentro daquela sala de aula. Os alunos estavam cansados, os alunos estavam com o rosto apoiado sobre as mãos, os alunos estavam absolutamente insatisfeitos com aquela estrutura educacional. E a maior parte das pessoas que ensinam sabem muito bem do que eu estou falando, assim como boa parte das pessoas que foram e que são em algum momento alunos. Sabem que o nosso sistema educacional precisa de uma série de revisões. E eu me lembro que quando nós levamos o software que nós estávamos desenvolvendo, nesse caso, que era uma estratégia gamificada, através de uma plataforma para ser usada no ensino presencial e no online, mas com mediação tecnológica, os alunos se engajaram completamente. Nós tivemos relatos do professor de que as mesmas tarefas que ele passava cotidianamente, quando foram inseridas nos sistemas e repensadas de uma forma mais lúdica, tiveram um engajamento muito mais alto. Tarefas que ninguém fazia passaram para outra polaridade, passou que todo mundo passou a fazer essas tarefas. E é muito recompensador ver isso. Então foi isso que me seduziu a trabalhar com a gamificação nos últimos anos e dar mais atenção até ao desenvolvimento de estratégias de gamificação do que ao desenvolvimento de jogos em si. Porque eu pude ver a transformação das pessoas que se engajavam nessas estratégias de gamificação. E nos últimos anos eu tenho trazido essas estratégias de gamificação para o ensino do The Rose Method, que é uma metodologia de qualidade de vida e alta performance que eu ensino há vários anos. Eu comecei a trabalhar com o The Rose Method em 2016, mas desde 2009 eu comecei a praticar, que foi ao mesmo tempo que eu comecei as minhas pesquisas de pós-graduação na área de games. E eu me lembro de, em um determinado momento, um professor da PUC, que era uma pessoa com quem eu trocava algumas ideias e tivemos muitas boas conversas, me perguntou: mas você não acha incoerente trabalhar no desenvolvimento de games e ensinar o The Rose Method, que é uma filosofia que traz atenção para o presente, né? que está ligada a um usufruto da vida naquele momento que acontece, e como se os games como se os games fossem somente a sua dimensão escapista, né? E essa pergunta que ele me fez, de se não existia uma incoerência entre essas duas frentes de trabalho, me gerou muitas reflexões, inclusive aquelas que me fizeram aproximar as duas áreas. Porque os games têm uma potência muito grande para além do entretenimento, nenhum problema com o entretenimento, nenhum problema com a dimensão escapista dos games. Porque às vezes interromper esse fluxo do cotidiano e descansar dele com uma obra ficcional, com um game, com um filme, com o que quer que seja a estratégia que você utilize para descansar um pouco da realidade que você vive cotidianamente, não tem nenhum problema. O problema é quando a sua realidade está tão ruim que aí você precisa viver
nesses universos ficcionais. Mas o problema aí, mais uma vez, não estão nos universos ficcionais. Está numa realidade que está com problemas, numa realidade que está com defeitos, para usar a forma que a Jane McGonigal utiliza. Então, nós podemos, inclusive, aproveitar essa lógica dos games, essa lógica que traz tanto a nossa atenção, para transformar os nossos processos no dia a dia. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, é sobre isso que nós estamos conversando sobre as nossas estratégias de gamificação. Bom, então, nesses últimos anos, eu trouxe para o The Rose Method essa lógica dos games. Eu fiz isso um pouco no The Rose Method do Rio Vermelho, que era a escola em que eu dava aula e a escola que me formou. Eu fiz isso também num projeto chamado The Rose Changemakers, que é um projeto que a Mara Carneiro e eu fundamos em 2018 para utilizar essa base comportamental do The Rose Method para fundamentar o processo de autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades necessário para o contexto de inovação. Porque é muito interessante perceber que várias teorias contemporâneas da inovação, por exemplo, a teoria U, reconhecem a necessidade do autoconhecimento, a necessidade do desenvolvimento de habilidades comportamentais para o processo de inovação e de gestão da mudança, mas poucas instituições de ensino se preocupam em efetivamente direcionar a sua atenção para o desenvolvimento do autoconhecimento e o desenvolvimento das habilidades comportamentais. Eu fui professor de várias instituições de ensino, no ensino superior, no ensino técnico, em qualificações, em pós-graduação, e eu sei que essas habilidades comportamentais estão na grade. Mas na prática, pouco se faz para o desenvolvimento dessas habilidades em sala de aula. Nós avaliamos como professores a participação dos alunos, o trabalho em equipe, as habilidades socioemocionais, em alguns casos, nas instituições que se preocupam mais com isso. Mas poucas instituições têm na sua própria grade uma preocupação efetiva com a construção e com o desenvolvimento dessas habilidades que são fundamentais dentro do processo de inovação e do processo de gestão da mudança. Então, nós, no The Rose Changemakers, organizamos uma série de webinários, de cursos, de eventos voltados para o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais no contexto da inovação e da gestão da mudança ao longo de 2018, 2019 e durante 2020 nos concentramos especialmente nos webinários, já que estávamos num contexto atípico da pandemia, né? E agora em 2022 estamos retomando com as atividades do The Rose Changemakers, com uma nova sede física em São Paulo, no The Rose Method Brooklyn. E já organizamos, inclusive, o primeiro evento nessas últimas semanas, quando eu estive por lá. Então, aguardem que vem novidades por aí. Além da aplicação da gamificação no The Rose Changemakers, eu também construí uma lógica, uma estratégia gamificada para a própria escola online, para a minha própria escola online, que é o The Rose Method Level Up, que eu fundei justamente em 2020, como uma escola online para o ensino de qualidade de vida e alta performance, e especialmente para o desenvolvimento de habilidades comportamentais. E essa estratégia, ela consiste numa série de desafios baseados em alguns personagens, baseados em em 3 arquétipos principais, né? O arqueiro para quem quer desenvolver foco, o guerreiro para quem quer desenvolver gestão do estresse e o paladino para quem quer desenvolver habilidades interpessoais. E a partir dessas 3 figuras, desses 3 arquétipos, dessas 3 classes de personagem, para usar as terminologias dos jogos, nós fazemos desafios semanais.
para o desenvolvimento das habilidades relacionadas àquelas que o aluno quer desenvolver no seu percurso. E como é que isso tem a ver com mindfulness? Qual a relação disso com a atenção para o momento presente? Mindfulness está muito além das práticas, do momento de prática em que nós levamos a nossa atenção para os estímulos sensoriais, para a observação dos nossos 5 sentidos. Essa é uma prática fundamental para o desenvolvimento dessa forma de lidar, dessa forma de posicionar a consciência com atenção no presente. Mas ela não é a única forma, essa é uma abordagem mais técnica. Mas podemos pensar a ideia de mindfulness para o campo dos conceitos comportamentais, para o campo do nosso comportamento do dia a dia, para a ideia de levar a nossa consciência, de estar presente, de estar consciente para os nossos hábitos, para as nossas qualidades, para as nossas tarefas cotidianas. Então, a mindfulness não está apenas na nossa prática com as nossas técnicas de meditação, de respiração, de técnicas corporais. Essa ideia da consciência no momento presente, a ideia de uma atenção naquilo que está se fazendo, atravessa os nossos conceitos de uma forma geral. Não é à toa que dentro do The Rose Method nós temos também um programa que é chamado Mindfulness Design, em que a ideia é projetar uma vida mais consciente, uma vida com mais atenção. Então nós estamos levando a atenção para determinados aspectos da vida no que nós queremos transformar, ou que nós queremos observar para ver também se nós queremos transformar. Né? Trazer mais consciência para os nossos processos e através dessa tomada de consciência para o que estamos fazendo, para os nossos hábitos, para os nossos condicionamentos, nós conseguimos desenvolver foco, nós conseguimos gerenciar o estresse, nós conseguimos aprimorar as relações interpessoais. Então essa é a nossa principal abordagem. E como é que a gamificação entra nesse jogo? Como é que a gamificação faz parte dessa estratégia? Dentro do The Rose Method Level Up, a gamificação é a principal estratégia de ensino de qualidade de vida e de alta performance, justamente levando a nossa atenção para aspectos da nossa vida que nós queremos desenvolver. Então, um aluno que queira desenvolver foco vai receber desafios semanais relacionados ao desenvolvimento de foco, para que ele leve consciência para determinada ação durante a semana. E a partir desse desafio, nós vamos conversar no nosso encontro semanal sobre como foi essa experiência e trocar experiências entre os alunos. Então, essa é a estrutura prática, o como nós conseguimos fazer isso na nossa escola. Mas o que é que pode dar errado? O que seria um jeito equivocado de fazer? Levar a gamificação para o desenvolvimento de atenção, para o desenvolvimento de atenção no presente, de uma atenção plena, de uma concentração, de uma atenção naquilo que se está fazendo. Uma abordagem de gamificação que é muito difundida e muitas vezes equivocada, não estou dizendo que ela não é uma forma possível e que ela não deve ser feita, mas é uma abordagem que é muito baseada em pontos, badges e leaderboards. Por quê? Porque essas são recompensas extrínsecas. Elas são recompensas que estão fora daquilo que está sendo abordado, do que está sendo realizado. Essas recompensas, elas podem existir e elas podem ser muito úteis dentro do desenvolvimento de uma estratégia de gamificação. O problema é que, de um tempo para cá, se adotou essa ideia de levar elementos de jogos para qualquer contexto e acham que os elementos de jogos são só pontos, badges e leaderboards. E se esquece de observar
elementos que são mais ligados à própria diversão, ao próprio contexto do jogo, à própria experiência lúdica, à atitude lúdica. Então, nós damos ênfase no desenvolvimento da estratégia do The Rose Method Level Up às motivações e as recompensas que são intrínsecas. E que motivações e recompensas são essas? São principalmente a autonomia, né, a nossa capacidade de fazer escolhas dentro dos desafios que são propostos. Vocês já devem ter observado que os jogos em geral têm regras e que eles limitam a sua atuação. Mas dentro dessa limitação existe um espaço de atuação em que o jogador faz as suas próprias escolhas. Então, no Lifestyle Game, que é a estratégia de gamificação que eu utilizo no The Rose Method Level Up, os alunos recebem um desafio que tem limitações, que tem ali algo que ele precisa fazer para passar para a próxima etapa. Mas os alunos têm espaço de atuação. Eles têm autonomia para escolher os seus modos de agir ao longo do dia. Então, essa autonomia é uma das recompensas intrínsecas do processo. É perceber ali que dentro de um conjunto de limitações, você tem a capacidade de fazer o exercício do possível, né? de olhar as possibilidades dentro do conjunto de regras e fazer as suas próprias escolhas. Um segundo elemento importante de recompensa intrínseca é o seu próprio prazer em se superar, em se transformar, em desenvolver habilidades. E isso é bastante aplicado dentro do contexto do Lifestyle Game, que tem justamente a proposta de desenvolver habilidades, que tem a proposta de fazer que o aluno se supere constantemente, de estimular que o aluno se supere constantemente. Então, existe um prazer nessa autossuperação constante que é, em si, uma recompensa desse processo. Um terceiro grupo de recompensa são os que estão ligados às conexões sociais. Essa é uma etapa muito importante do Lifestyle Game. Cada aluno recebe uma missão individual para colocar em prática ao longo da semana. Mas essa missão só se concretiza na relação. Ela só se concretiza, só se finaliza no nosso encontro semanal. Então, cada aluno, para fechar a sua missão, tem que reportar aquilo que viveu ao longo da semana com os seus desafios. E isso cria conexões fortes entre as pessoas. As pessoas que frequentam regularmente o Lifestyle Game nos últimos anos formam uma comunidade, que é um grupo de amigos, né, para além de colegas que estão ali buscando se desenvolver constantemente dentro de uma proposta de desenvolvimento de habilidades. Então, como já diria um importante pesquisador dos games, um dos primeiros teóricos, na verdade o primeiro a trazer uma reflexão sobre jogos dentro da universidade em 1938, mais ou menos, que é o Huizinga, ele já fala que o jogo tende a formar comunidades. E essa é uma característica muito importante dentro do contexto dos jogos e que pode ser pensado dentro de um sistema de recompensas intrínsecas. E como nós podemos fazer como nós podemos aplicar a gamificação para desenvolver maior consciência do momento presente, maior consciência das tarefas que nós estamos realizando, maior consciência dos nossos hábitos, dos nossos condicionamentos. Nós temos uma estratégia que a forma mais simples de pensar nisso é com um objetivo claro, um desafio e um sistema de feedbacks. Nós podemos pensar a gamificação com mais elementos, nós podemos pensar os jogos com outros elementos para compor uma estratégia de gamificação. Mas se você quiser iniciar uma estratégia de gamificação do desenvolvimento das suas habilidades, você pode se colocar desafios claros,
ou melhor, desafios a partir de objetivos claros e criar um sistema de feedbacks que lhe dê retornos constantes sobre como você está indo nesses desafios. No caso do Lifestyle Game, toda semana os alunos recebem um desafio, esse desafio tem uma contextualização, tem um contexto ficcional, tem recompensas majoritariamente intrínsecas, como eu falei, e tem em destaque um objetivo claro, que é aquilo que o aluno deve fazer durante a semana para vencer o seu desafio. E, além disso, existe um sistema de feedbacks que é baseado nesse encontro dentro das sexta-feiras do Lifestyle Games, em que nós trocamos experiências sobre como foram os nossos desafios da semana. Então, é uma estrutura que é relativamente simples, mas que você pode, sozinho, replicar, você pode utilizar essa forma, essa estratégia para levar e desenvolver habilidades, mas com a força do grupo, com uma organização desses desafios e uma estruturação, como é feita no nosso caso, a partir de uma metodologia que tem 60 anos no mercado, né, que é o The Rose Method, associado à minha pesquisa de mais de 13 anos de gamificação. Isso tem, ou melhor, em games e gamificação, você certamente vai ter um percurso muito mais linear. Então, convido, se você tiver interesse, a mandar uma mensagem para que você possa experimentar essa estratégia de gamificação na prática. Bom, estamos chegando no finalzinho da nossa live, que dura sempre 30 minutos, em torno de 30 minutos aqui nas segundas-feiras, falando sobre alta performance, nas quintas-feiras, falando sobre qualidade de vida, e espero você nas próximas lives, nas nossas próximas conversas. Até mais, uma boa noite.